Caríssimos, a paz do Cristo ressuscitado seja a luz na sua vida. Hoje é quinta-feira, 9 de julho de 2026, e vamos refletir sobre Jesus no Calvário. Está no Evangelho de Marcos, capítulo 15, versos 21 a 41. Hoje parte 1/4, versos 21 a 28. Como esse texto é longo, dividimos em 4 partes. Embora já tenhamos estudado no Evangelho de Mateus, vamos aqui analisar segundo o entendimento de Marcos. Aqui, meu irmão e minha irmã, começa a caminhada para a glória de Jesus. Marcos nos conta que ao saírem do palácio de Pilatos, encontraram um homem da cidade de Cirene, chamado Simão, que vinha do campo, e obrigaram-no a carregar a cruz de Jesus. Veja, João nos informa que o próprio Jesus carregava a sua cruz. Ele diz assim, ele próprio carregava a sua cruz. João 19, 17. E conduziram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que é o lugar do crânio ou da caveira, lugar onde os condenados à morte eram crucificados. Jesus sentiu sede e deram-lhe de beber vinho misturado com fel, segundo Mateus 27, 34. Mas Marcos diz que foi vinho misturado com mirra, Marcos 15, 23. Seja lá o que tenha sido, Jesus não bebeu. Depois de o terem crucificado, os soldados repartiram entre si as suas roupas e fizeram um sorteio para ver quem ficaria com a sua túnica. Está no Salmo 21, 19. Era a 3ª hora quando o crucificaram. 3ª hora correspondia a 9 horas da manhã, segundo a contagem dos judeus. Na cruz, acima de sua cabeça, colocaram uma placa com essa inscrição: o Rei dos Judeus, conforme Marcos 15, 26. Ou então, este é Jesus, o Rei dos Judeus, segundo Mateus 27, 37. Juntamente com Jesus, ainda foram crucificados 2 bandidos, um de cada lado. Ou seja, Jesus foi crucificado entre bandidos, cumprindo-se assim as Escrituras, conforme Isaías 53, 12. Ele foi contado entre os malfeitores. Jesus foi crucificado entre 2 ladrões, diz Lucas no 23, 33. Um deles chamava-se Dimas, e segundo a tradição católica, era conhecido como o bom ladrão. E Dimas reconheceu a divindade de Jesus e arrependeu-se de seus pecados no último momento da sua vida. E com isso, conseguiu a absolvição de seus pecados. E foi canonizado pelo próprio Jesus em vida. E é conhecido como São Dimas. Com relação à inscrição na placa acima da cabeça de Jesus, há diferença entre os evangelhos. Mas, segundo João, a placa dizia: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. E quem escreveu essa placa foi Pilatos, conforme João 19, 19 a 22. E estava escrito em hebraico, latim e grego, para que todos pudessem ler. Os judeus questionaram junto a Pilatos, até porque não consideravam Jesus como rei. Ao que Pilatos respondeu-lhes: o que escrevi, escrevi. Segundo João, não foi Simão o sirineu, como já dissemos, que carregou a cruz, mas o próprio Jesus carregou a sua cruz e o fez como um rei que carrega seu cetro em sinal de glória, assim como um vencedor leva o troféu de sua vitória, conforme disse Santo Tomás.
Quanto à realeza de Jesus, esta foi declarada na placa colocada acima de sua cabeça, escrita em hebraico, latim e grego, para que o mundo todo tomasse conhecimento de que Jesus era e é rei. A frase de Pilatos, o que escrevi, exprime a realidade e a realeza de Jesus, o que significa que Jesus reina desde o madeiro da cruz. Meu irmão e minha irmã, que Jesus sempre reine em nossos corações. A Jesus toda a honra e toda a glória, hoje e sempre.